Jesus, o Messias divino. E quem vai nos apresentar é o Francisco Araújo. Você coloca para mim no slide, né? Só para o primeiro. Você aperta aqui, ó, ele segue para o próximo, viu? Tá, isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu fui incumbido de uma tarefa extremamente difícil, falar sobre o Messias. Se arvorar conteúdo para poder abordar o governador do universo chega a ser pretensioso, mas eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível. Nós tivemos nas palestras anteriores abordagens sobre os capelinos, inclusive literatura com o título de Os Exilados de Capela. Convém fazermos um retrocesso para que a gente possa entender esse contexto de capelinos, exilados de Capela. Capela é um sistema estelar na constelação de Cocheiro. Poucos de nós, principalmente eu, não tinha conhecimento disso. E esse planeta possuía espíritos extremamente evoluídos. Todavia, como em todo planeta evoluído, haviam dissidências entre esses espíritos evoluídos e que moralmente tinham uma tendência para a prática do mal. E como esse planeta passava por um período de regeneração, e tendo havido essa insurgência, se assim podemos chamar, eles foram exilados. E qual é o destino do exílio? O planeta Terra. Milhões desses espíritos foram enviados para a Terra, que ainda era um planeta primitivo. E qual o objetivo dessa permanência? Para que eles pudessem, enfrentando essa primitividade, essas dificuldades de um planeta ainda não preparado para recebê-los, a partir daí começar uma evolução, reestruturação espiritual. A tese do paraíso perdido nos remete ao contexto em que eles, percebendo que perderam o planeta natal, onde havia evolução, e tendo em vista os atos praticados, as condições em que eles viviam e da forma como passaram a viver, esse paraíso perdido tem o conceito de um paraíso que eles deixaram para trás, sem possibilidade de retorno, a não ser expiando todos os erros praticados então, quando se desviaram do conceito divino que era estabelecido. Quando para cá foram destinados, não vieram sozinhos, tinham uma responsabilidade e foram responsáveis por civilizações, evoluíram, mas Jesus, em momento algum, os abandonou. Percebam, eles participaram da formação das raças,
civilizações antigas, como os árias, egípcios, o povo de Israel e as castas da Índia, influenciando a cultura terrestre. O termo degredo ou exílio que foi utilizado não se refere a uma punição arbitrária. Vocês são degradados, então uma punição, vocês serão enviados para um outro lugar, um outro local, um outro planeta, para que possam expiar os seus pecados e se regenerar como espíritos. Pelo contrário, era uma medida de misericórdia, era uma oportunidade concedida para a regeneração. A justiça divina com um propósito pedagógico. O objetivo era oferecer a esses espíritos a oportunidade de evoluir moralmente. É uma questão que todos nós conhecemos, a evolução moral é presente em todos os segmentos, em todos os momentos de nossa vida. Quando deixamos de evoluir moralmente, estagnamos e princípios basilares que poderiam nortear nossas atitudes se perdem. E aí passamos a ser parte do mesmo. Porque a tendência é a evolução e não podemos abrir mão disso. Contribuir para o progresso da Terra é um conceito bem amplo. A forma que você contribui para a evolução, para o progresso da Terra, ela tem como embasamento atos praticados não por de forma isolada ou por meia dúzia, mas de um contexto social. Todas as pessoas devem estar imbuídas desse desejo e para cá foram remetidos também com essa tendência de patrocinar o progresso da Terra. A influência na Terra. Os capelinos reencarnaram maciçamente aqui, especialmente no período neolítico. São princípios e trouxeram grandes contribuições para a evolução da humanidade. Acredita-se que muitos dos espíritos que hoje habitam a Terra são descendentes dos capelinos, em termos de reencarnação, e que ainda estão em processos de evolução e resgate. Podemos fazer um comparativo com situações que vivenciamos ou percebemos no contexto social em que habitamos, que algumas pessoas passam por situações absolutamente difíceis, às vezes insuportáveis, e que não se vê qualquer dado que justifique essa dor, esse sofrimento. Aqui nós temos a possibilidade de entender que isso é um processo de resgate e de evolução. Difícil entender as coisas por esse viés, por esse prisma? Não, se você se apegar à leitura da doutrina e começar a perceber que nem todos os pecados foram praticados aqui, mas sim vieram de outras encarnações. A narrativa dos capelinos serve como um alerta na doutrina espírita. À medida que a Terra avança para um mundo de regeneração, os espíritos que não acompanharem essa evolução moral poderão, por sua vez, ser degradados para outros planetas ainda mais primitivos. Então, a possibilidade de que nós, não cumprindo as nossas tarefas espirituais, estando em desalinho com a evolução espiritual, nada obsta que no futuro sejamos também degradados para planetas ainda mais primitivos, com o objetivo claro de restauração e recuperação espiritual. A saudade de Jesus e a ideia messiânica. Saudade de Jesus. O Messias, Jesus, é o espírito mais elevado e puro que já reencarnou na Terra, sendo o guia e modelo para toda a humanidade. Ele é o Messias divino, ou seja,
o responsável e governante espiritual do planeta que preside seu destino desde a criação. Na doutrina, a relação dos capelinos espíritos exilados com Jesus e a ideia de Messias é profundamente ligada à misericórdia, ao acolhimento e à esperança na regeneração espiritual. A saudade de Jesus, de forma mais explícita, ela se transforma e assimila o rótulo de raiz da esperança. A crença generalizada na vinda de um Messias que se espalhou por diversas culturas antigas, sem os meios de comunicações modernos, óbvio, é explicada no Espiritismo por essa promessa original de Jesus. A saudade de Jesus, nesse sentido, não é apenas um sentimento nostálgico, longe disso, mas a memória espiritual e subconsciente dessa promessa de amparo e redenção feita pelo Cristo aos espíritos exilados que se tornaram os pilares das primeiras civilizações. Percebem que, apesar de exilados, eles foram o pilar de novas civilizações e que acrescentaram e proporcionaram o crescimento de outras e chegamos até esse momento? Expectativa e realidade. A tradição messiânica se desenvolve com profecias e expectativas, como o Messias que traria libertação, justiça e sabedoria, muitas vezes com visões até materialistas, não tenho a menor dúvida disso. E de poder, principalmente de poder. No entanto, a vida de Jesus em humildade e simplicidade chocou líderes da época que esperavam um rei terreno e não um líder moral e espiritual. Podemos fazer comparativos que líderes terrenos quase sempre têm apenas como objetivo o poder pelo poder. Os que buscam a elevação espiritual são orientadores espirituais e, por consequência, orientadores morais, agregam muito mais às civilizações do que aqueles que pura e simplesmente querem o poder pelo poder. Para o espírito, o reconhecimento da figura de Jesus transcende as coroas reais. Nada de ostentação, nada de castelos, palácios. E os títulos mundanos sobram por aí, não é? Sua realeza consiste no mérito pessoal e na elevação de suas ideias que continuam a influenciar a humanidade. E ainda bem que ela continua a influenciar a humanidade, porque a humanidade caminha hoje num contrarritmo da evolução espiritual. Há mais preocupação com o ter do que a preocupação com o ser, de elevar-se, de olhar o próximo com olhos do coração, de estender a mão sem esconder a outra. Procurar sempre estender as duas e olhar nos olhos e perceber com a sensibilidade do espírito que aquilo realmente é a moeda que deve ser colocada em circulação, a da caridade. Os capelinos, a formação dos povos, as raças adâmicas e o povo hebreu. As raças adâmicas. Eu confesso que é a primeira vez que a ouço. A expressão raça adâmica não se refere a uma raça biológica, mas sim a essa colônia de espíritos exilados. Essa colônia de espíritos exilados, eles chamam de pródromos, que antecedem a organização de uma civilização. Então, esses espíritos estão juntos para que promovam a criação e a evolução de uma nova civilização. Aliás,
a figura bíblica de Adão é vista como um símbolo. O patriarca dessa leva de espíritos que introduziram grandes benefícios e progresso na Terra. Esses exilados se agruparam em 4 grandes frentes que deram origem às civilizações. Os árias, que deram origem à maioria dos povos considerados brancos, incluindo latinos, gregos, celtas, germanos e eslavos, migrando para a Europa. Daí a gente começa a ter uma visão de como as coisas aconteceram realmente. A civilização do Egito formaram o núcleo de uma das mais importantes civilizações antigas. As castas da Índia contribuíram para a formação da sociedade e cultura hindus. O povo de Israel, os hebreus, um ramo específico dos capelinos, na sua maioria formado por capelinos. Por que essa aglutinação de espíritos exilados em Israel? Um ramo específico dos capelinos com uma missão espiritual distinta. O povo hebreu, tido como um ramo dos capelinos que tinha como principal característica uma grande fortaleza espiritual e a crença monoteísta em um Deus único. Eles foram os responsáveis por propagar e preservar essa crença que é a base do judaísmo e posteriormente do cristianismo. A história do povo hebreu é vista como a jornada desses espíritos em cumprimento de uma missão divina. E olha que essa jornada foi marcada por situações absurdas, enfrentando provas e expiações coletivas para depurar suas imperfeições. Percebe que em todas as circunstâncias onde há imposição de dor e sofrimento, o conceito básico é de depuração, de restauração. Então as dores que nos acometem, tratando de uma forma assim bem comum, o que nos acomete em sofrimento e dor é, na verdade, a expiação, a oportunidade de elevação, de crescimento espiritual. Visto por esse prisma, as possibilidades de superação são maiores, são amplas, quando, na verdade, se você se concentra apenas na dor e deixa de antever as possibilidades de superação, você vai carregar uma âncora enorme e arrastá-la pela sua vida sem possibilidade de solução. Então há necessidade dessa elevação espiritual, de perceber que as oportunidades sempre estão atreladas aos obstáculos. Se você assim vê, raramente vai ficar amarrado a um obstáculo, e sim buscar a solução para que ele seja superado e com o crescimento que daí deriva, com certeza. É importante notar que essas ideias sobre capelinos e raças adâmicas são provenientes da literatura espírita pós-Kardec, tá? Especialmente de Edgar Armand e Emmanuel, e não fazem parte da codificação original de Allan Kardec, embora se baseiem nos princípios gerais da doutrina. Os capelinos, os profetas do Antigo Testamento e o Messias. A missão dos profetas. Na visão espírita, os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, eram espíritos elevados, considerados missionários do Senhor, que prepararam o caminho para a vinda do Messias Jesus Cristo. Percebam que até então ele não havia encarnado aqui. Havia sim, conforme o livro que gerou toda essa matéria, é a grande espera, e que nós vamos abordar mais adiante. Qual era o objetivo? O anúncio do Messias. A doutrina espírita reconhece que os profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda do Messias como uma profecia de Isaías sobre o nascimento de Emmanuel. Jesus,
como repetida aqui de forma não exaustiva, mas de forma a gravar em nossos corações a frase: Jesus, o governador. É visto como o governador espiritual do planeta desde sua formação. Ele é o Messias central que veio cumprir a lei e os profetas, oferecendo o exemplo máximo de amor e caridade. Percebo que ele sempre está oferecendo algo. Ele nunca está cobrando algo, exigindo que você faça isso ou aquilo, assim ou assado. Ele sempre oferece, e oferece exemplos que não são difíceis de ser seguidos. Talvez a busca gananciosa por ter nos faça esquecer o valor do ser. Portanto, os capelinos não são os profetas, mas sim o grupo de espíritos que formou as bases das civilizações. Profetas posteriormente semearam os ensinamentos divinos e anunciaram a chegada do Messias. Profecias messiânicas do Antigo Testamento. Temos profecias messiânicas gravadas em Isaías 7,14, Daniel 9:25, Miqueias 5:2, Êxodo 12:46 e o significado. A conexão entre os versículos, todos eles estão conectados. Isaías prevê o nascimento virginal de Emmanuel. Miqueias especifica o local de nascimento, Belém. Daniel indica o tempo de sua vinda. Êxodo serve como um símbolo sacrificial que prefigura sua morte e o cumprimento da redenção como o Cordeiro de Deus. O que significa Messias em hebraico? Ele é visto como um ungido de Deus, que veio para cumprir as profecias, transmitir a mensagem divina e ser a ponte entre Deus e a humanidade. Para o povo hebreu, o povo judeu aguardava um descendente de Davi. Daí as confusões de hoje. Aguardavam um libertador político do jugo romano. A figura de líder espiritual com a figura de um libertador do jugo romano tem uma diferença brutal. Eles esperavam um indivíduo com espada nas mãos. Na verdade, veio alguém com um poder de persuasão, de caridade, de humildade, de perdão, de resiliência. Então o conflito estava instalado. Para nós, entendemos que Jesus é o Messias central, abrindo caminhos para que outros espíritos atuem no processo contínuo da evolução e da reforma da Terra. A nossa amiga que nos antecedeu abordou esse trecho. Outros espíritos. Então não está isolado. Há um sem número desses espíritos voltados com esse objetivo, o de crescer e evoluir. E cabe a nós permitir essa evolução. O Messias em Israel. Por que Israel? Poderia ter nascido em qualquer outro lugar, mas nasceu em Israel. A doutrina espírita reconhece Jesus como o Messias enviado por Deus. Ele veio para ensinar a lei maior do amor e conduzir a humanidade e evolução moral e espiritual. A importância de Israel na visão espírita reside no seu significado histórico e espiritual.
O povo de Israel, com suas profecias e expectativas de um Salvador, criou o ambiente cultural e religioso necessário para o advento de Jesus. Então havia ali um clima, não só físico, mas espiritual, para que ele ali viesse a nascer. A doutrina espírita foca na mensagem universal e espiritual do Messias e vê Israel como o palco providencial onde essa mensagem foi inicialmente entregue e de onde se irradiaria para o mundo, preparando o terreno para a era do Consolador, o Espiritismo. O Messias nasce, vive e é crucificado em Israel. Profecia cumprida. A doutrina espírita reconhece os eventos de seu nascimento, vida e crucificação como manifestações da sua missão divina e lições morais profundas. A crucificação tem uma lição moral que poucos conseguem mensurar para a evolução espiritual do planeta. Ponto-chave na visão espírita: reconhecimento de Jesus. Jesus é considerado o governador espiritual da Terra, um ser de alta hierarquia que veio por desígnio divino para trazer a lei do amor. A vida como exemplo, o foco principal recai sobre os ensinamentos morais de Jesus e sua vinda como um exemplo de humildade, fraternidade e perdão. O nascimento humilde em Belém, por exemplo, é visto como uma lição de simplicidade e não apenas como uma confirmação de uma profecia geográfica. Bem distante dessa profecia geográfica. Há uma série de princípios e de valores intrínsecos no nascimento dele, onde nasceu, na manjedoura, por assim dizer, e que demonstram que por mais pobre que seja o seu berço, isso não te transforma no mais pobre dos espíritos. A crucificação é entendida como o sacrifício supremo de Jesus, necessário para a redenção moral da humanidade, demonstrando a superioridade do espírito sobre a matéria e a imortalidade da alma. A visão espírita confirma que Jesus nasceu, viveu e foi crucificado na região que hoje é Israel e que sua vinda supriu a profecia maior de um guia espiritual para a humanidade. E queria um guerreiro, mas ele é um guerreiro. É um guerreiro. Messias admitido por muitos, rejeitado por muitos. A rejeição, inclusive pelo povo judeu, a rejeição de Jesus, particularmente pelos líderes religiosos e parte do povo judeu da época, é vista como resultado de expectativas culturais e espirituais totalmente equivocadas. Não há a menor dúvida nisso. A aceitação por muitos. A doutrina baseia seus princípios morais nos ensinamentos de Jesus, buscando aplicá-los na prática, especialmente a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele é admirado como um mestre incomparável, cujas lições formaram a base para o surgimento do Espiritismo séculos depois. Jesus é de fato o Messias, mas não no sentido de um rei terreno e conquistador. Ele é um conquistador. À medida que permitimos que ele se instale em nosso coração, ele nos conquista de forma literal e nos permite olhar o mundo com os olhos sempre focados no horizonte e vendo sempre a possibilidade de crescimento e de evolução espiritual. E por fim, a grande espera. É uma literatura que eu recomendo, me foi recomendada pelo meu amigo Wagner, e que eu estou devorando com uma sede incrível. Descreve a vida dos essênios, que aqui já não dá mais tempo para abordar, e que determina que o encontro com Jesus, a esperança e fé, caridade e espiritualidade, ilusões e ascensão,
estão todas ali abordadas e tem conexão com outras figuras. João Batista, por exemplo. Como encerramento, eu tomei a liberdade de extrair do Livro dos Espíritos a questão 625, que para mim tem um contexto fantástico. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Resume o entendimento espírita de que Jesus foi o Espírito mais puro e perfeito que já encarnou na Terra, servindo como exemplo supremo de amor, sabedoria e moralidade a ser seguido por todos os seres humanos em sua jornada evolutiva. Que possamos permitir que Ele seja o nosso guia, que Ele seja a nossa luz e que Ele habite em nosso coração até o desencarne. Obrigado. Fique com Deus.